Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual peço para você estar acompanhando todo o vídeo a partir das páginas descritas e anotando também as possíveis dúvidas, curiosidades sobre o assunto. Caso de dúvidas, vocês já sabem e vocês podem me perguntar no momento que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos juntos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza? Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências de Natureza, a qual a gente vai estar dando continuidade, né, fazendo a sequência a respeito do calor. Não sei se vocês lembram, né, o que é calor. Para quem não lembra, calor, por definição, para a gente relembrar, é um tipo de energia, né, uma energia térmica em trânsito. A energia térmica que está passando de um corpo para outro, que está com a diferença de temperatura, que a gente pode ver aí a partir dessa primeira imagem. Então, a transferência desse tipo de energia ocorre de forma espontânea de um corpo que apresenta maior temperatura para o que apresenta menor temperatura. E aí a gente tem um exemplo do nosso cotidiano, que é quando a gente coloca na geladeira um copo com água. Depois de passar um tempo, a gente vai perceber, né? Quando a gente for procurar de novo o mesmo copo que a gente colocou com água, a gente vai perceber que ele estará na mesma temperatura que a geladeira. E por que isso acontece? Vocês já se perguntaram? Porque quando a gente coloca um produto, um alimento dentro da geladeira, né? Temperatura ambiente, que a gente insere dentro dela, ela vai fazer com que aquele objeto, aquele alimento fique à temperatura que estava eternamente dentro dela. Então, o que vai acontecer, gente, é que vai haver uma troca de energia térmica, uma energia, a troca de energia do calor. A água que estava no copo e o meio interno de toda a geladeira vai ter a troca de calor entre eles, de troca de temperatura, de energia térmica. Então, a gente vai ver agora, como a gente está falando em trocas de calor, três tipos de trocas que ocorrem por meio do calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. São três tipos aí de trocas de calor. Assim como a água e a geladeira, há uma troca de calor, no qual a temperatura acaba e o espaço da geladeira sendo maior para o copo com a água. Então, o copo com água, ele vai transferir essa energia para a geladeira e vai diminuir sua temperatura. Então, há uma troca de calor. E a gente vai ver aí, primeiro ponto, a condução. Então, a condução, gente, ela ocorre uma questão de propagação de calor, que é a transferência de energia térmica de um objeto mais quente para um objeto mais frio, por meio do contato direto. Então, as moléculas de objeto mais quente, eles colidem com outras moléculas mais lentas de objeto mais frio, transferindo energia. Isso acontece, por exemplo, quando encostamos a mão numa boca de fogão quente. A boca do fogão quente vai transferir a energia para a nossa mão. Assim como acontece também com alguns utensílios, quando a gente está preparando a comida. Quando a gente coloca a colher de metal dentro de vamos dizer, um prato com sopa, o calor que está ali naquela sopa vai ser transferido para a colher. Então, a gente vai sentir quando tocar a colher que ali está quente, né? Está com calor. Porque houve uma transferência, uma troca de energia térmica. E a gente vai ver que há entre as trocas de calor os bons condutores, como também os maus condutores de calor. Quanto a esses bons condutores de calor, isso significa que existem materiais que têm facilidade de conduzir
o calor, que são, por exemplo, objetos como o ferro, o aço, o alumínio, o cobre. Então, eles são objetos, são materiais que eles conduzem com maior facilidade o calor. E a gente vai ter aqueles que são mal condutores de calor, que eles apresentam dificuldade de conduzir o calor. Entre eles, a gente vai encontrar o plástico, a madeira, o vidro, o isopor, a cerâmica, a baquelite, que é dado aí esse nome para objetos que são produzidos a partir de resinas sintéticas plásticas. Então, a condução também do calor pode ser induzida a partir de alguns objetos. Como eu falei para vocês, o ferro, o alumínio, que muitas vezes são utilizados em pratos, em colheres, né? Melhor dizendo, quando a gente coloca em uma panela, se a gente usar uma colher de madeira, que é muito utilizado, né? Aquelas colheres de madeira para fazer tipo um chocolate quente, para mexer uma sopa, uma canjica, a gente não vai sentir a colher quente, a gente vai tocar ali de maneira tranquila, segura, porque não vai gerar uma queimadura, uma lesão na nossa mão. Agora, se a colher for de alumínio, se ela for de ferro, de cobre, de algum tipo de aço, a gente assim que tocar nela vai sentir quente, porque ela conduz calor com facilidade, diferente da madeira. E a convecção? Convecção é um tipo de troca de calor, né? Como eu falei para vocês, que ocorre a partir da transferência de energia térmica por meio de um fluido, como o ar ou a água. O ar na sua casa se movimenta por correntes de convecção. No lugar frio, o ar quente do aquecedor de um ambiente sobe, esfria e desce de volta para o chão. Você pode melhorar a circulação do ar por meio da convecção usando o ventilador do teto, por exemplo. Então, geralmente, por exemplo, também quando a gente coloca água para aquecer. Então, o que vai acontecer? A água que está mais próxima à superfície de contato com a chama do fogão vai aquecer, ela vai subir, né? Vai ter uma troca de calor, né? Ela vai subir para a superfície e a água que estava mais fria, que estava na superfície, vai descer. Então, quando ela desce, ela vai ficar próxima à superfície de contato com a chama do fogão, vamos dizer assim, e ali ela se aquece e vai fazendo com que haja aí as correntes de convecção. E nesse processo vai acontecer também a ebulição, que todo o líquido vai estar ali aquecido. Temos também a troca de calor por irradiação. A irradiação, gente, ela acontece a partir da transferência de energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas. A irradiação é responsável, por exemplo, pelo aquecimento da Terra, pelo Sol e do ambiente próximo a uma fogueira. Então, a irradiação, por meio das ondas eletromagnéticas, vai transferir o calor de um objeto, como a fogueira, assim como do Sol, para a superfície do nosso planeta. Com relação à quantidade de calor, o que a gente tem a dizer, que vocês podem estar acompanhando aí pelo livro de vocês, na página 186, é que alguns objetos, de acordo com a quantidade de massa, tendem a concentrar calor mais rápido, né, do que outros. A gente tem um exemplo no livro de vocês do experimento realizado por Marina. Então, Marina, ela vai colocar 2 litros de água em uma panela, que é tida aí por ar, né, representado pela imagem A, e o litro em uma outra, representado pela imagem B. Então, ela vai colocar 2 litros de água em uma panela e 1 litro de água em outra. Dos dois casos, a temperatura, elas duas vão estar à temperatura ambiente. Em seguida, ela vai levar essas panelas para o mesmo fogão e acender as duas chamas ao mesmo tempo, para verificar qual delas entraria primeiro em ebulição. E nesse caso, se a gente for analisar, for perceber,
vai haver uma quantidade maior de calor para a panela que vai estar representada pela imagem B, né? Porque a quantidade de água é menor. Então, isso influencia com relação à quantidade de calor, né? A massa da matéria ela influencia a quantidade de calor necessária para variar o estado de agitação entre suas moléculas. Se eu tenho 3 litros de água e 2 litros de água que vão ser submetidos à mesma temperatura na chama do fogão, a de 2 litros vai aquecer de forma mais rápida, vai entrar em estado de ebulição de forma mais rápida. Então, a quantidade de matéria ela influencia bastante com relação ao calor, né? A quantidade de calor. A quantidade de calor aparentemente vai estar maior naquele objeto com menor massa. E o calor específico. Vocês podem ver aí na página 187 do livro de vocês que o calor específico ele existe, né, uma medida para verificar a capacidade que cada substância tem de absorver e de ceder calor. Então, a gente define o calor específico como a capacidade que uma substância tem de absorver e de ceder calor. E esse calor específico, ele pode ser calculado a partir da seguinte fórmula. C, que representa o calor da substância, é igual a Q, que é a quantidade de calor recebida ou cedida. M é a massa da substância e ΔT a variação da temperatura. Já que a gente está falando de calor, existe a variação de temperatura. E o calor latente. O calor latente, gente, é a forma, né, da gente poder calcular em uma substância a quantidade necessária que ela precisa para mudar completamente seu estado físico. Então, por exemplo, para a gente ver se uma substância, para o calor que uma substância precisa para poder sair do seu estado líquido para o gasoso, é calculado a partir dessa fórmula, que L é o calor latente da substância para determinada mudança de fase, Q é a quantidade de calor cedida para a substância ou absorvida por ela, e M é a massa da substância. E a gente também tem a parte aí da dilatação térmica. O que é isso? Então, alguns objetos, eles tendem a se dilatar, né? Aumentar de volume diante as situações de excesso de calor. Então, se o corpo ele cede calor, geralmente vai ocorrer a contração, ou seja, a diminuição do volume do objeto. E outros tendem a aumentar, a se dilatar, ou seja, quando eles recebem muito calor. É o que acontece, por exemplo, com os ferros das ferrovias de trem, né? Os trilhos. Eles deixam espaçamento porque o material utilizado pelos trilhos tende a dilatar quando são submetidos a alto calor, né? Aumento da temperatura. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tô com saudades de vocês. Em caso de dúvidas, você já sabe que pode me procurar que eu tô